Meus queridos, eu tenho a honra de apresentar o diretor de todas as escolas adventistas da região paulista central, aqui do estado de São Paulo, a região central do estado de São Paulo, meu chefe, professor Heber Ceribelli. É uma honra tê-lo aqui conosco. A família linda dele está aí também, professora Patrícia, a Jade, a professora Júlia. Muito obrigada. Não estou vendo a Patrícia. Cadê? Ali. Minha amiga querida, sejam bem-vindos também. Prof, muito obrigada pela sua presença. Eu já disse na primeira vez e repito, eu amo muito o senhor, amo muito, muito sua família. São meus queridos e amados. Me puxa a orelha, viu? Muitas vezes, mas faz parte. E eu preciso, porque nada mais do que ele para me conhecer junto com vocês. Obrigada por toda a instrução. Só fala do puxão de orelha. Não, né? mas também ajuda muito, né, gente? Vamos lá. Obrigada, professora Roberta. Obrigado, viu? É uma honra estar aqui com vocês. A gente administra só um pedacinho da educação adventista aqui no estado de São Paulo. São 11 colégios e o Castelo é um deles. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Obrigado, professora Roberta, pelo excelente trabalho na liderança da sua equipe aqui. E obrigado também a vocês, né, pela confiança na educação adventista. Que Deus abençoe vocês. Antes de iniciar, eu gostaria só de quebrar um pouquinho o protocolo. Hoje é um dia muito especial. Que dia é hoje? Dia dos professores, dia 15 de outubro, dia dos professores. E eu queria chamá-los aqui rapidinho aqui à frente, só para a gente proporcionar um momento especial, todos os nossos professores. Se você não trabalha aqui, mas se você é professor, também pode vir, não tem problema não. Hoje o dia é seu, tá? Olha só, que equipe bacana. Todos os nossos professores das aulas regulares, das aulas especiais, os aulistas, as regentes. Queria chamar aqui também nossas duas representantes, né? As coordenadoras das coordenadoras, professora Suelen e professora Estela. Elas que ajudam aí a administrar e inspirar esse grupo tão grande aí. Nossas coordenadoras estão aí também, professora Islene, professora Ellen. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Eu vou pedir licença a vocês neste momento e vou ficar de costas para vocês e vou falar para eles, tudo bem? Vocês me desculpem. Queridos, mais uma vez, né? A repetição do que foi há minutos atrás, nosso muito obrigado. O trabalho de vocês não é fácil, é um trabalho árduo e olha, a gente às vezes é cruel com o professor. A gente cobra muito mais do que eles merecem. É ou não é? A gente faz isso, né? Professor acerta e professor erra às vezes. Só que às vezes erra tentando acertar. E não é fácil, viu? Cuidar lá, né, professora Islene, de 30 alunos, 25 alunos, 20 alunos, né? Nós tivemos uma experiência, nós pais fomos professores em casa de um aluno e deu trabalho. Imagina o professor aí dando aula para 20 crianças que estão em formação, né? E a gente queria agradecer vocês pelo trabalho que realizam, pelo trabalho que fazem. Deus, ele quando criou ali o professor, essa profissão tão especial, colocou uma missão muito poderosa no coração de vocês. E vocês cumprem essa missão com esmero, sabe? Não cumprem pelo salário, não. Que uma das profissões mais desvalorizadas é a profissão do professor. Às vezes a gente mesmo faz isso. Tá? E eu queria dizer para vocês o seguinte: vocês são mais que especiais. Deus abençoe vocês. Vocês têm uma missão ímpar. Aqui nesta terra, aqui nessa escola, vocês têm uma missão muito especial, que é ajudar esses pais a educar essas crianças e prepará-los para um futuro brilhante. Deus abençoe vocês. Vou pedir aqui a professora Suelen para fazer uma oração em homenagem aqui aos nossos professores. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome pelo dia de hoje. Um dia muito especial, o dia onde nós comemoramos o dia do professor.
Que o Senhor possa colocar a tua mão na vida de cada um deles e dos seus familiares. Que eles continuem sendo, Senhor, instrumentos teus, conduzindo a educação de uma maneira formidável como eles têm feito. Use, capacite e abençoe de uma maneira muito especial a cada um, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a essa equipe maravilhosa. Muito obrigado, professores. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. Eu tenho, se é que existe essa expressão, né? Eu tenho um orgulho santo de ser professor. Às vezes o pessoal me chama de pastor, né? Eu não sou pastor. Eu estou pastor, né? Pela função que eu exerço numa entidade confissional, mas eu sou professor. Esse é a profissão que eu escolhi, essa é a profissão que eu sonhei em ter, e é aqui a gente exerce, né? Com todo carinho, e a gente agradece aí todo o apoio, parceria dos pais e também aos nossos queridos professores, né? Muito obrigado. Queridos, mais uma vez, bom dia para vocês. Eu me sinto honrado de estar aqui, a responsabilidade é muito grande, né, de falar para um público tão seleto, mas a gente está aqui, agradeço aí a professora Roberta também, né, e toda a equipe, pelo belíssimo trabalho com as crianças. É muito bom, né, ver a criançada cantar, não é bom? As músicas inéditas que vocês nem ouviram ensaiar em casa, né? No carro. Tem alguma vovó aí, não, que ensinou o netinho a ensaiar? Você ouviu, vovó? A vovó tem mais paciência, né? Tem mais tempo, às vezes mais paciência, fica ali ensinando, ajudando o netinho. Muito obrigado, viu, pela parceria. Tenho certeza que vocês ouviram aqui o que nunca ouviram em lugar nenhum. Não é não, Marina? Você como mãe, já veio no carro ensaiando? Tá certo. Esse é um trabalho diferente, né, que a educação adventista faz, mas não vou embora não, que no final tem uma surpresa especial. Né? Uma surpresa especial para vocês aí, os alunos cantarão de novo. Uma música que eu não vou nem dizer qual é, porque tenho certeza que vocês vão se surpreender. Não sabem. Queridos, que bom, né? Fim do ano chegando, a gente está aqui no mês de outubro, já chegando no mês de novembro, né, Giovana? Chegando o mês de novembro, a gente está ali já começando a descansar, né? Já dá aquelas atividades, doido para chegar ali o recesso, as férias, né? Férias escolares, olha que bênção, pais. Passar ali, você riu, né? Passar esse período gostoso com quem tem 3 filhos dentro de casa, né? Deixando ali, virando tudo do avesso, que bênção, né? E as professoras, né? Olha que maravilha. Férias de professor, eu tenho professor em casa, né? Está ali a professora mais bonita da rede educacional adventista, está ali. É a minha esposa, a professora Patrícia, né? E eu sei como é que funciona, viu? Casa onde tem professor. A gente fica ali e nas férias também não descansa, né? Chega lá o recesso e a gente está querendo viajar, né? A gente está querendo viajar, a gente está querendo sair, passear, né, professora Suelen? Ir para Lençóis, né? Lençóis e descansar e tudo mais. Só que não, né? A gente não consegue, porque chega nas férias, aí você tem coisas para fazer. Por exemplo, é o momento de ir ao médico, né? Que você passou o ano inteiro trabalhando e não pôde ir ao médico, então chega nas férias, quando você não quebra o joelho, né? Aí você tem que ir nas férias ao médico. Aí você tem que ir ao dentista, né? Fazer aquela limpeza nos dentes, aquela que você deve fazer a cada 6 meses, né? Mas a gente às vezes não faz, a gente deixa para fazer nas férias. É hora também de consertar aquele carro, né? Que está com problema, que às vezes está com dificuldade de pegar. É hora de consertar o carro, mandar para o mecânico, fazer aquela revisão toda. É hora de ir no pneumologista, né? Pneumologista, eu tenho um muito bom, um dos melhores de Campinas, Dr. Aurélio Almeida, e curiosamente é pai de aluno aqui nessa escola. É hora de pintar a casa, né, pais? E aí um recado aos pais, né? Tem aquela parede que você vai ter que pintar, né?
que a mamãe já falou, né? A esposa já disse, olha, essa parede não aguento mais, tá suja, tá não sei o quê, já tem mãe olhando para o pai assim, já estou vendo daqui. É hora de remover os móveis, né, mamãe? Fazer aquela faxina que não é feita assim. Você faz a faxina, mas aquela faxina de fim de ano, né, de virar o sofá do avesso, de limpar os armários, tirar todas as roupas do guarda-roupa, lavar aquele cobertor que está guardado lá, já tem um tempo, né? É hora de fazer aí essa faxina. Sabe o que mais tem que fazer nas férias? A gente faz verificar os e-mails. Você tem vida, viu? Sabe aquele e-mail pessoal que você tem, que você quase não olha? Você só está olhando o e-mail corporativo, né? Só olha lá o Teams e tal, aquela coisa de trabalho, não tem tempo de respirar. É a hora de verificar os e-mails pessoais. Ver aquela mensagem que você recebeu no comecinho do ano que você nem viu ainda. É hora de verificar os grupos de WhatsApp da família. Sabe aqueles grupos de WhatsApp que a gente tem da família que ninguém fala mais nada? Pois é, que todo mundo brigou por causa de política. É hora de fazer as pazes, né? É hora de fazer as pazes, verificar aquele grupo, né? Aquele grupo da família, ver a mensagem daquela tia que você não respondeu, que achou que você morreu, achou que você foi dessa para melhor ou pior, sei lá, e etc, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem paz, a gente não consegue descansar. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento muito complicado, nós temos um bombardeio de informações todos os dias. Basta você abrir aqui, que é o nosso computador portátil, que é o celular. Você ligou, pronto, já começa a ser bombardeado. É o tempo todo bombardeado, é informação atrás de informação, é vídeo atrás de vídeo, é meme, é piada, é não sei o que. O brasileiro é criativo, né? O brasileiro gosta de fazer piada de tudo. Está sofrendo, faz a piada. Está lá, Titanic afundando, está fazendo a piada, né? E a gente vai ali, feliz ou triste, a gente vai fazendo a nossa piada. E isso vai viralizando, viralizando. Nós temos informações hoje que não são muito precisas, mas que a gente compartilha, fake news e tal, a gente vai falando, né? E eu não estou falando sobre política, longe de mim, pelo amor de Deus. Quero distância desse assunto, principalmente hoje. A gente precisa entender que nós vivemos num momento complicado da história da humanidade. Nós vivemos num momento onde existe um excesso de informação. E esse excesso de informação tem nos tornado doentes. Veja bem, tem uma diferença entre informação e conhecimento. Excesso de informação não necessariamente é excesso de conhecimento. Excesso de informação pode ajudar a você ter conhecimento ou pode prejudicar você ter conhecimento. Quando você tem informação demais e essa informação você não vai atrás, não pesquisa e tal, ela acaba te prejudicando. E o mundo que a gente está vivendo é um mundo de excesso de informação. Eu não vou te enganar, não. Sabe o livro didático que você compra hoje, que é dessa grossura? Pois é. Ele é feito para te vender. Está cheio de informação lá. Lotado. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Em termos gerais, você que estudou às vezes sem o livro didático, tem mais ou menos conhecimento? Não estou falando de acesso à informação. Estou falando de conhecimento do que o jovem da sua idade nos dias atuais. Quando você tinha 7 anos de idade, e eu já tive, né, por incrível que pareça, 7 anos de idade, eu ia sozinho para a escola estudar, atravessava uma rodovia, olhava para os dois lados. Tem coragem de deixar seu filho ir sozinho para a escola hoje? Então, excesso de informação não necessariamente é excesso de conhecimento. E a gente está vivendo um mundo doido. O mundo VUCA, né? Como dizem por aí, um mundo complicado. E eu queria começar falando para vocês sobre o mito da caverna de Platão. Platão foi um camarada muito inteligente que viveu
há mais de 2000 anos atrás. E Platão, que era discípulo de Sócrates, escreveu um livro chamado A República. E um dos capítulos desse livro ele fala sobre o mito da caverna, até para demonstrar como era a vida de Sócrates. E ele dizia o seguinte: nesse mito da caverna, nessa história, 4 pessoas estavam sentadas, 4 homens, de frente para um muro, e nessa parede eles não tinham acesso a mais nada, eles estavam acorrentados de frente para a parede. Sabe o que eles viam naquela escuridão total? Somente o vulto de coisas que passavam atrás da fogueira, ou na frente da fogueira que estava lá na porta da caverna. Então, por exemplo, se passava um passarinho na frente da fogueira, eles viam na parede um vulto de um passarinho. E eles ficavam admirados com aquele vulto do passarinho, imaginando o que seria. Se passava uma formiga, um animal, um coati, sei lá, um pavão, eles olhavam aquilo lá somente pelo vulto na parede. Eles não conheciam. Essa era a realidade deles. E eles estavam felizes com aquilo ali, porque era um mundinho. Eles viam ali o vulto de uma árvore, o vulto de coisas que passavam ali na porta da caverna. Essa era a realidade. Mas um dia, sabe o que aconteceu? Um desses camaradas se desprendeu dos grilhões, se desprendeu da corrente, e ele resolveu sair da caverna. Quando ele começou a sair da caverna, já acenderam a luz quando estava tudo apagado? O que acontece com você? Você tem aquela sensação, até os seus olhos se adaptarem, né? Ele saiu da caverna e começou ali o sol brilhar no seu rosto. E ele começou a ver as coisas. A princípio se sentiu incomodado, mas depois ele começou a ver que a árvore tinha as folhas verdes, e frutos, e flores. Ele viu uma flamboyant. Já viram essa árvore? Flamboyant é bonito, florido, né? Um ipê amarelo. Ele deu de cara, viu um ipê amarelo belíssimo, né? Tinha lá anos e anos. Um ipê roxo. Já viram aquele ipê, aquelas flores? Viu que era muito bonito. Ele viu lá que tinha uma plantação de flores, como se estivesse chegando em Olambra, né? Aquelas flores lindíssimas. Ele viu que o vulto do passarinho era uma águia belíssima, com quase 2 metros de envergadura. Ele viu que tinha uma arara colorida, uma arara azul, sabe aquelas cores bonitas, papagaios verdes, aquele bichinho pequenininho lá, beija-flor. Ele viu que os pássaros eram belíssimos. Ele viu que aquele vulto estranho que abria na sombra era a cauda de um pavão. Olha que bonito que é um pavão. Viu que ali não tinha só uma formiga, que era um bichinho estranho, mas um exército de formigas trabalhando. Ele viu e ficou encantado. Imagina uma pessoa trancada ali num calabouço, num negócio, e sai e vê uma cena dessa. Ficou maravilhado. E sabe o que ele fez? Quando a gente sabe, eu tenho uma notícia boa, algo que a gente quer, e a gente quer fazer o quê? Compartilhar, contar. E ele saiu correndo, entrou de novo dentro da caverna, e ele começou a dizer para as pessoas que estavam ali presas ainda: olha, a gente tem que sair daqui, vocês precisam se soltar dos grilhões, a gente tem que ir lá fora você vai ver o sol, e o sol é tão gostoso, né? Dá aquele queimadinho no rosto, na pele, é uma sensação muito boa, a brisa batendo no rosto, né? Mexendo, o vento mexendo no cabelo, isso é muito bom, você tem que sair daqui. E sabe o que eles fizeram com ele? Mataram ele, porque eles não queriam sair da realidade que eles estavam. Sabe o que acontece com a gente hoje? É a mesma coisa. A gente fica imerso no nosso mundo, e às vezes no mundo que é colocado para a gente de forma de goela abaixo, e a gente não consegue sair dos grilhões que nos prendem. A gente não consegue enxergar criticamente as coisas. E aí entra, posso falar para vocês, a desinformação. No volume enorme de informações que você tem, também existe desinformação. E o volume é muito grande de desinformação.
de fake news, sabe, coisas que não são verdadeiras. Você tem uma enxurrada de coisas que aparecem na sua frente hoje. Liga a televisão, você só vê desgraça. Já experimentaram ver o jornal? Só fala de desgraça. Não mostra mais, você não vê mais aqueles documentários bacanas, que mostram lugares legais, aquele vídeo sobre viagens bacanas, nada, você só vê coisa ruim. O tempo todo vendo coisa ruim. Um excesso de informação, vídeos, fotos, filmes, artigos, piada, notícia, tudo. Tudo é motivo de chacota, de virar um meme, de virar tudo. Isso é o que acontece com a gente. E sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos presos nos grilhões, recebendo uma infinidade de informações, lixo, e nós estamos ficando doentes. Doentes. Angustiados, ansiosos. Ansiosidade é a doença do século. Pessoas estão morrendo aos milhões de doenças mentais. Isso é muito sério. A Bíblia faz um alerta disso. Ela diz lá em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ele dá uma dica, né? Está ansioso, está sofrendo, ore a Deus. No dicionário digital, lá no Google, né? Também é conhecimento. Ansiedade significa o quê? Isso é a internet que está dizendo, ó. Desconforto físico, psíquico, excesso de agonia, aflição, condição emocional de sofrimento, definido pela expectativa de um acontecimento inesperado, a qual o indivíduo se sente indefeso. Vai nascer um filho, você fica ou não ansioso? Sim. Vai passar por uma cirurgia, você fica ou não ansioso? E pode ser uma informação boa ou ruim. O chefe te chama para uma conversa no outro dia, fica ou não ansioso? Amanhã vence um boleto, você fica ou não ansioso? Mensalidade da escola, né? Fica ansioso. Então as coisas vêm e têm nos tornado doentes. E pode ser algo bom, algo ruim, não importa. A informação nos deixa, e quando tem desinformação fica pior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, olhem esse dado, 20% da população mundial sofre com algum tipo de doença ligada à ansiedade. A gente falou aí por 2 anos da pandemia, né? Mas essa é a maior pandemia que existe. 20% da população mundial, de 7 bilhões, dá 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Sofrem hoje com algum tipo de doença ligada à ansiedade. É uma doença profética mundial. Diz aqui, lá em Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e angústia entre as nações, perplexidade, no finalzinho dos tempos, que é o que a gente está vivendo. Algumas palavras chamam a atenção: angústia, ansiedade física, perplexidade, hesitação. E olha que interessante, eu quero ler um texto para vocês, está em 2 Timóteo 3, 1-7. Depois você vai lá, pesquisa na tua Bíblia, todo mundo tem Bíblia em casa. 2 Timóteo 3, 1-7. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Exatamente há 2000 anos atrás. E olha o que está escrito aqui. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus e assim por diante. Parece que o autor é bem contemporâneo, né? Não parece? Cada vez mais a gente vê o ser humano sem amor, tratando família como algo sem importância. Cada vez mais a gente vê pessoas dando valor mais a dinheiro do que qualquer outra coisa. Pessoas matando por mixaria. Sabe? Esses são os dias de hoje. Aqui diz, nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Acredite você ou não. A Bíblia, acredite nela, acreditando nela ou não, ela tem razão. No livro Ellen White, um livro chamado Profetas e Reis, página 287, diz o seguinte: perto está o tempo em que sobrevirá tal dor à humanidade que nenhum bálsamo humano poderá curar. É claro que ir ao psicólogo ajuda, fazer terapia é essencial, todo mundo deveria fazer terapia, é uma recomendação para melhorar e aliviar a dor e o sofrimento que a gente tem. Mas vai chegar um momento que tudo que você fizer aqui como ser humano não vai resolver. Sabe o que resolve a tua vida? Está mais próximo de Deus. E perguntaram uma vez a um grande empresário, né, como é que ele conseguia dormir com tantas atividades, com tantas coisas, com tanta responsabilidade. Quem tem empresa aqui sabe o que eu estou dizendo, né? É muita coisa, muita preocupação, boleto e pagamento de funcionário. Perguntaram para o empresário, como é que você conseguia dormir? Ele falou, eu durmo como um bebê. Eu durmo como um bebê. Eu durmo 2 horas, acordo e choro. Durmo mais 2 horas, acordo e choro de novo, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. O mundo das preocupações, o mundo das dificuldades. Olha, tem uma pesquisa da Digital Diaries que diz o seguinte, 66%, esses dados são de 2017, tá? Não tinha TikTok nessa época. 66% das crianças de 3 a 6 anos sabem usar o computador. 55% sabem usar o smartphone. Eu já acho, de 3 a 6 anos, tá? Eu já acho, na minha visão, que esses dados estão desatualizados. 10% só sabe amarrar os sapatos. É um dado interessante. Outra pesquisa da Huffington Post, 97% das crianças de 6 a 9 anos usam a internet. 97%. 53% têm perfis em redes sociais. Crianças de 6 a 9 anos. E você sabia que o Facebook é para quem tem acima de quantos anos? 18 anos. Mas mais da metade já tem perfil e tudo mais, e alguns administram sua própria rede, né, postam, e às vezes até sem supervisão dos pais. 35% já sofreram de cyberbullying. 25%, olha esse dado, 2017, antes da pandemia, 25% dessas crianças sofrem com algum atraso no rendimento escolar. 14% não sabe nadar. E eu me arrisco a dizer que, se a gente faz a pesquisa aqui no Colégio do Castelo, mais do que isso não sabe nadar crianças de 6 a 10 anos de idade. Bem mais. Mas, quanto tudo isso você assimila, quanto é fato, quanto é algo superficial, o que você faz para melhorar essa situação, como você resolve essa situação. Na pandemia, nós crescemos, olha, os dados de 2017, nós aumentamos em 25% o número de pessoas com doenças mentais, com depressão, ansiosidade, síndrome do pânico.
Durante a pandemia, esse número aumentou assustadoramente. Esses números que eu dei para vocês são números de antes da pandemia. Aumentou 75% o índice de divórcios. Hoje as pessoas tratam o casamento como se fosse desfazer uma amizade, entendeu? A gente não tem resiliência. A gente não suporta o controverso. A gente quer brigar. 75% de aumento. Sabe qual é o trabalho da educação adventista? Que é uma referência na educação formal, mas mais do que isso, o nosso trabalho é ir além. Está no nosso slogan. A educação que vai além, além do ensino. É obra da verdadeira educação, no livro Educação, da escritora Ellen White. Você encontra isso, você pode pesquisar, esse livro é fantástico e eu recomendo que você tenha ali em PDF e tal. Depois, professora Roberta, eu posso até passar esse link desse livro para os pais. É obra da verdadeira educação desenvolver os jovens para que sejam pensadores e não meros refletores do pensamento de outros. É obra da verdadeira educação transformar esse ser humano em um ser humano melhor, pensante, um cidadão do mundo, que saiba o que é certo e o que é errado, que siga ali as coisas como se fosse um norte, uma bússola seguindo o norte. É obra da verdadeira educação transformar esse garotinho, essa garotinha, num ser humano melhor do que a gente. E a gente faz aqui, não é segredo não. A gente fala aqui de princípios e valores, de confiança em Deus. A gente fala, não esconde isso de ninguém. Isso está no DNA da missão da educação adventista. Não é diferente do que você quer fazer em casa. Ninguém cria um filho para ficar à margem da sociedade. Ninguém cria um filho para ficar no presídio. Ninguém cria filho para ser bandido. A gente cria filho para ser melhor do que a gente. É isso que a educação adventista tem no seu DNA, na sua missão, um complemento daquilo que você quer na tua casa, independente da religião que você tenha. Mas nesse contexto tão complicado de gente doente, o que a gente tem que fazer? E aí eu vou encerrando com algumas dicas. Dicas importantes. Primeiro, pais e mães, e responsáveis, e vovós e vovôs que estão aqui, tios. Está tão difícil, mas tão difícil que você não vai suportar se você não curtir a vida. Curta a vida que você tem, porque ela é curta. Ela acaba logo. Ontem eu tinha 28, hoje eu estou chegando nos 50. Amanhã vou ter 80. E minha mãe está com 80 hoje. E decidiu arrumar um namorado de 79. Curta a vida. Desde que você faça coisas que são positivas, coisas boas. Curta a vida. Não desperdice a sua vida. Valorize as relações. A gente não conversa mais. Entra numa sala de aula hoje, os alunos só se falam pelo WhatsApp, pelo Instagram, sei lá o quê. A gente, às vezes, tem isso aumenta a nossa disposição de falar aquilo que vem na cabeça, sem filtro. Prejudica as relações. Briga por causa de política, briga porque, sei lá, qualquer motivo. Valorize as relações. Ninguém é ilha, ser humano não é ilha, ninguém é. A gente precisa do outro ser humano, da convivência, da família, da esposa, dos filhos, dos amigos, porque a gente não é ilha. Viaje bastante, viaje, nem que seja uma viagem longa, assim, tipo Olambra. Mas vá, faça a viagem, coloque o pé na areia, vá para o Boqueirão, entendeu? Mas coloque o pé na areia, ali não recomendo muito, mas vá para o Guarujá, entendeu? Passa um dia, faz um bate e volta, entre no rio com cuidado, vá numa cachoeira, coloque os pés na grama, na terra,
Há quanto tempo você não coloca o pé na terra? Há quanto tempo você não caminha descalço pela grama? Fique com a família. Não existe algo mais importante do que a família. Seu trabalho não é mais importante que a família. Não é. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente fica muito preocupado com o trabalho e você tem o objetivo na vida de comprar um carro lá muito bonito e muito caro. E você gasta toda a sua vida para comprar um carro ou uma casa muito bonita e muito cara. E sabe o que vai acontecer com você? Vai gastar a tua saúde, você vai morrer. E vai deixar lá a tua casa bonita, com a esposa jovem e bonita, com um carro bonito e caro na garagem. É um exagero, é uma brincadeira. Mas é isso que vai acontecer. Melhor gastar o teu tempo, deixa o carro, compra o mais barato e vive com a tua família. Fica com a tua família. E eu digo isso para o homem, mas estou dizendo para a mulher também a mesma coisa. Tem coisa muito mais importante do que o trabalho. Se você não acompanha o teu filho se desenvolver, você não vai cuidar dele, não vai poder dizer para ele o que ele deve ou não fazer com 15, 20 anos de idade. Você não vai conseguir dizer para ele. Você não vai conseguir falar para ele que ele tem que ser um bom filho aos 20 anos, se você não foi um bom pai até ali. Entende? Você não vai transmitir para sua filha princípios e valores, modéstia no vestir, se você também nunca ligou para ensinar quando era pequeno. Se deixou o TikTok ensinar a se vestir, você não vai conseguir vestir com 15, 20 anos de idade. Diminua o tempo conectado. A gente dorme conectado. E olha, sai para viajar, sai para ir para trabalhar, abre o vidro do carro na estrada, grita, 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 coloque todos os teus problemas ali, chore, corra, bate no saco de boxe, entra numa academia, gasta a tua energia, faça alguma coisa, desestressa e siga ali os conselhos da Bíblia. A Bíblia tem conselho para tudo, inclusive para você ter uma vida melhor, para se tornar uma pessoa emocionalmente mais forte. É assim que a banda toca. E sabe de uma coisa, para finalizar, e não existe sucesso e felicidade de quem não tem um propósito na vida. Você tem 80 anos, tem um propósito na vida. Se você tem 50, busque o propósito da sua vida. Você tem 20, busque ter um propósito. Ninguém consegue ser alguém melhor e ter paz no coração se não buscar ter um propósito na vida. Tem uma frase aqui, e aí eu até indico um outro livro que posso mandar também, viu, Roberto? Em PDF, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um dos melhores livros que eu já li. Em Busca de Sentido. E diz o seguinte: se você não sabe qual é a sua missão na vida, você já tem uma missão, que é encontrar a sua missão. Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, você já tem um propósito. Encontrar o seu propósito. É isso aí. Tem lá um outro pensador, Nietzsche, que diz o seguinte: aquele que tem um porquê para viver, pode enfrentar quase todos os comos. Sabe? Tá difícil sim. Tá complicado. A gente vê muita desinformação. A gente vê muita angústia, muito sofrimento. A gente fica torcendo nos nossos corações para as coisas darem certo e às vezes não dão. A gente tem dificuldade às vezes no trabalho, tem boleto para pagar. A gente tem ficado doente com coisas que atrapalham a nossa vida no dia a dia. Muitas dessas coisas você não vai deixar de ter. Por mais que você queira, o boleto vai estar lá dia 10 para você pagar. Seja da escola, seja de outras coisas, vai estar lá. Por mais que você queira, você vai ter que ir no mercado e a cada semana gastar um pouco mais, porque fica tudo mais caro. Vai ter que comer. Por mais que você queira, você vai ter que levantar para ir trabalhar com aquela dor nas costas.
você vai ter que levantar para trabalhar resfriado, porque você tem que pagar as suas contas. Por mais que você não queira, você precisa educar os seus filhos, porque a gente quer que ele se torne melhor do que a gente. O mundo está aí, cada vez pior. Só que a gente tem a missão de tornar esse mundo melhor através da nossa casa, através da educação que a gente dá, através da convivência que a gente tem. Busque não ficar doente. Siga esses passos que eu dei aqui. E a gente fala às vezes aquilo que a gente não faz, tá? Mas eu quero fazer. Valorize mais a família, menos o trabalho. Dedique mais tempo ao filho, à filha. Faça propósitos especiais na tua vida. E olha, aqui na educação adventista, às vezes a gente erra sim, mas a gente erra tentando acertar. Não pode ser ruim uma escola que 6:45 da manhã os professores se reúnem todos os dias. Eu desafio você a vir aqui, testemunhar isso e provar isso que eu estou dizendo. Às 6:45 da manhã, os professores se reúnem para orar por você e pelo seu filho. Não pode ser ruim uma escola dessa. Não pode ser ruim uma escola que ensina esse tipo de coisa para as crianças. Não pode ser ruim uma escola onde os princípios e valores são colocados como algo vital para o desenvolvimento do caráter de um ser humano. Que Deus abençoe vocês. E que a gente consiga passar por esse momento tão complicado, com saúde mental, e querendo fazer aquilo que é certo, e aproveitando o tempo de vida que a gente tem, que Deus nos concedeu, de forma mais interativa com a nossa família e com os nossos amigos. Deus abençoe vocês.